Convido o palestrante, engenheiro agrônomo Diego Fernando Pereira. Engenheiro agrônomo com MBA e possui atuação em produtos biológicos e hormonais classificados como fitorreguladores. Atua também como especialista em biorracionais, tendo 9 anos de experiência com produtos biológicos e reguladores de crescimento em grandes culturas, como soja, algodão, milho, arroz e trigo. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Primeiro encontro, eu acho que é o primeiro de muitos, né? Tomara que tenhamos muito mais aí. É um assunto muito interessante, essa parte nutricional. Não só a parte nutricional, como a parte de produtos biológicos como um todo, que também engloba muito dentro do que está aqui no encontro técnico. Eu trabalho na Sumitomo desde 2012. Vou estar falando um pouquinho para vocês aqui hoje da parte de reguladores de crescimento. É um assunto que muita gente tem dúvida, tem um conceito às vezes um pouco equivocado do que é um regulador de crescimento. E a Sumitomo é uma empresa com grande know-how nessa parte de reguladores, tanto em grandes culturas quanto em culturas como fruticultura, HF. Então a gente tem uma forte experiência há vários anos atuando nesse segmento. Eu trabalho numa divisão da Sumitomo que a gente fala que é a divisão biorracional. Dentro dessa divisão, a gente tem os reguladores de crescimento, inseticidas BTs e também parte de solos com micorrizas e bionematicidas. Então a Sumitomo trabalha em duas frentes de trabalho, tanto a química tradicional quanto a parte biorracional. Acho que vale a pena contar um pouquinho da história da companhia, porque é uma empresa que no B2C está há pouco tempo. A gente sempre atuou muito mais forte no B2B, tá? Mas quando a gente pensa em Sumitomo História, é uma empresa antiga já. Se pegar desde o início, é século 17, então tem mais de 400 anos. E dentro dessa divisão aí, pensando em produtos para a agricultura, a gente está um pouco mais de 100 anos, tá? Aqui tem um pouquinho da história, eu não vou ficar alongando muito nisso hoje, porque não é o foco principal, mas só para vocês verem que a gente, apesar de estar recente no B2C, é uma empresa com vários anos aí de mercado, com parceiros como Ihara, a antiga no Farm, que foi acoplada a Sumitomo por volta de 2 anos, FMC, Bayer, Corteva. Então a gente sempre atuou muito na venda industrial para esses parceiros, tá? Então, dentro da linha biorracional, a gente tem a parte de solos, que é onde entra as micorrizas e os bionematicidas. Parte de bioestimulante é alguma coisa de protetor solar que não é muito foco para nós. E aqui é onde eu vou estar abordando principalmente hoje o assunto que são reguladores de crescimento, é o nosso foco principal da conversa. E temos também aí a parte de biopesticidas, que são lagarticidas biológicos, no caso o Paigenic, o Dipel e o Xentário. O Dipel acho que é um pouquinho mais conhecido por vocês aí, tá bem? Então, o que é um regulador de crescimento de planta, efetivamente? A gente fala muito em PDR na Sumitomo, que é a tradução do inglês, né? Plant Growth Regulator, tá? Então, o regulador de crescimento é uma classe de defensivos. Por norma técnica, todo produto hormonal deveria ser registrado como um regulador de crescimento, tá? Então, a gente tem várias classes de reguladores de crescimento. Quando você fala regulador para um produtor, normalmente ele pensa, regulador é um produto que serve para travar a planta. E é essa a função. Na verdade, isso seria um redutor de crescimento. E o redutor é uma das classes dos reguladores. Existem reguladores com diversas finalidades e diversos objetivos, tá? Então a gente tem que evitar um pouco a confusão de regulador com redutor. Redutor é uma das classes de regulador de crescimento. Então, regulador de crescimento por correto são produtos hormonais. Então, o hormônio tem que ser registrado como um regulador de crescimento. Isso é uma norma técnica da Anvisa, do MAPA. Essa é a definição correta para regulador. Eu acho importante falar isso, porque realmente gera muita dúvida do que é um regulador de crescimento, tá? Então, os reguladores também são diferentes aí de fertilizantes foliares,
de aminoácidos, de extrato de algas, de ácidos úmicos, fúvicos. A gente é um capítulo à parte, é isso. Nutricional, aminoácido, extrato de alga, eles não são concorrentes de reguladores. Pelo contrário, quando você pensa em manejo de plantas, o hormônio, a nutrição, o aminoácido, o extrato de alga, eles são sinérgicos, eles são complementares. O hormônio não substitui nutrição. A nutrição não substitui hormônios, não substitui aminoácido. Eles são totalmente sinérgicos. Nesse ponto, 1 mais 1 realmente passa a ser 3, tá? Então aqui é uma breve definição do que é um regulador. Então, principal ponto, o regulador é um produto hormonal que é classificado como defensivo agrícola. Sai receituário, você consegue ter acesso à bula na ADAPAR, existe uma recomendação, existe uma concentração de produto. Você tem que ter acesso a todo esse tipo de informação para ter tranquilidade e saber o que você tem que fazer na hora de aplicar, tá bom? Dentro da classe de reguladores, a gente tem aí os hormônios vegetais, como eu disse. O hormônio vegetal usado para agricultura, por correto, tem que ser registrado como um regulador. E a gente tem 5 classes de hormônios vegetais, tá? Existem 5 classes: as giberelinas, as auxinas, as citocininas e o etileno. Então, existem reguladores de crescimento com todas essas classes hormonais aqui, tá? E qual que é a importância do hormônio para a planta? Eu não vou alongar e explicar item por item, porque isso vai tomar muito tempo. Mas o principal ponto, os hormônios determinam o que a planta faz ou o que ela não faz. Então é o balanço entre os hormônios que determina o processo fisiológico da planta. Então sempre a relação entre 2 hormônios vai estar determinando o que a planta vai fazer ou o que ela não vai fazer. De que forma? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos pegar aí o processo inicial, que é a germinação. O que determina a germinação? Quais são os hormônios que determinam essa germinação? Normalmente, a germinação é determinada pela relação de ácido abscísico e giberelina. Quando eu tenho mais ácido abscísico e menos giberelina, a semente continua ou mantém o estado de dormência. Então a semente continua dormente ali, ela não germina. Quando essa relação é invertida, eu tenho mais giberelina e menos ácido abscísico, começa o processo germinativo. Então, só para mostrar que o conceito hormonal ele vem desde a germinação. São 2 hormônios que já determinam se a semente vai germinar ou se ela não vai germinar, tá? Isso também acontece para a dominância apical. Vamos pensar em soja, aquela soja que cresce muito ali, às vezes, na vertical, que fica pouco engalhada, que fica com o entrenó muito comprido. Isso é causado pela dominância apical, ou seja, o ápice da planta está dominando todo o restante dela. O ápice está determinando fazendo com que ela cresça muito verticalmente. E quais são os hormônios que determinam essa dominância apical ou não dominância apical? É a relação entre auxina e citocinina. Quanto mais auxina em relação à citocinina eu tiver na planta, maior essa dominância apical. Então o ápice vai continuar puxando o crescimento para cima. Se eu conseguir ter uma concentração ou uma relação maior de citocinina em relação à auxina, essa dominância apical ela vai ser quebrada. Então você vai estimular a gema lateral a formar ramos produtivos, você vai ter um encurtamento de entrenó, você vai ter vários benefícios favoráveis ou interessantes para o desenvolvimento da planta. Isso também acontece na relação para a senescência de tecidos, para a abscisão de estruturas, que é determinado por auxina e etileno. Então, os hormônios são envolvidos em todos os processos da planta, tá? Quando a gente pensa em desenvolvimento. Aqui é um material que a gente fez para poder facilitar um pouco o entendimento dos produtores, dos distribuidores em relação ao que faz o hormônio em cada parte da planta ou em cada fase. Depois eu posso passar esse material, não tem nada de sigiloso aqui, é interessante para vocês conseguirem ter essa percepção um pouco melhor.
A Sumitomo trabalha com alguns reguladores de crescimento, tá? Alguns produtos reguladores. A gente tem produto aqui como o Maxel, que é somente uma citocinina pura, não tem nenhum micronutriente, ou não tem nenhum outro hormônio dentro da mistura. A gente trabalha com o Progib, que é uma giberelina pura. A gente trabalha com a mistura de hormônios aqui, no caso a giberelina e também a citocinina, tá? Então a gente tem hormônios para atender várias necessidades. A gente tem, por exemplo, para algodão e para cana, o Etefon, que é importante. A gente tem o ácido abscísico aqui, o Protone, pensando em uva, mas também temos o ácido abscísico para arroz. Estamos desenvolvendo isso para trigo. Assim como a gente tem o Etefon, que é o precursor de etileno, a gente tem também a aveglicina, que é o inibidor de etileno. Então a gente tem uma série de hormônios aí para as mais diversas finalidades. Isso aqui é importante. Quando alguém te falar em hormônio, pergunta se o produto é registrado como regulador. Como eu disse no início, hormônio tem que ter registro de regulador de crescimento, para você saber o que está recomendando, ou você saber o que está aplicando na sua lavoura. Isso é segurança para você, é informação que você tem que ter para conseguir ser mais assertivo no teu manejo. Se você for procurar por Maxel, por exemplo, na Adapar, vai aparecer lá uma bula igual essa aqui, mostrando que é composto por benziladenina, que é dos grupos das citocininas, está aqui embaixo, ó, registrado como um regulador de crescimento, na concentração de 2%. O Progib 400 é composto por um ácido giberélico. Então daqui, ó, classe regulador de crescimento, concentração 40%, tá? Só que às vezes o pessoal fala, eu tenho um pouco de hormônio num produto X. Ah, mas qual que é o registro? Nutrição. Por que 90% das empresas partem para registrar como nutrição? Quem trabalha com hormônio? Porque é mais barato, é mais fácil, é um registro mais tranquilo de você conseguir. Esse registro de regulador é um registro muito complicado, é um registro caro, é burocrático, é moroso, isso demora vários anos. A gente demorou um bom tempo para conseguir registrar os produtos como reguladores, só que também, a hora que a gente recomenda para o cliente, ele sabe o que está aplicando, sabe o que está levando. A empresa que trabalha com o produto emite o receituário agronômico, por ser um defensivo. Então isso aí é muito criterioso, é a forma correta de se fazer. A Sumitomo, ela tem essa sua filosofia. Ou faz da forma correta, ou não faz. Se a forma correta como regulador, então vai se trabalhar com regulador. Não vai achar um caminho alternativo que nem sempre é o melhor ou o mais seguro, principalmente para o cliente. Para a soja, o que a gente tem feito em soja? Então vou contar para vocês o que a gente tem aprontado em soja aí, tá? Em soja a gente tem trabalhado com dois produtos, que é o Maxel e o Progib. O Maxel composto por citocinina e o Progib composto por giberelina, igual eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, a concentração de 2%, ou 20 gramas por litro, e aqui 40%, tá? A gente tem trabalhado Maxel entre V2 a V5, 150 ml. Eu vou explicar o porquê desse posicionamento, desse programa que a gente chama aqui de Programa Soja Mais. E duas aplicações de Progib, uma em R1 e outra em R1 mais 15. Aqui as doses estão por hectare. Se for converter para alqueire, vai dar 360 aqui. E aqui 12 gramas por alqueire, duas aplicações, tá? Então esse é o programa que a Sumitomo tem posicionado em soja hoje, pensando em manejo hormonal. E qual que é a ideia do Maxel e do Progib? Lembra que eu contei para vocês aqui agora há pouco a história do balanço hormonal em relação à dominância apical? O que determina essa relação? Citocinina e auxina. Quanto mais auxina e menos citocinina, a planta está em dominância apical. Se eu estou aplicando uma citocinina pura aqui, eu vou ajudar a diminuir ou quebrar essa dominância apical, tá? Então vai acelerar o desenvolvimento de hastes laterais aí, vai ter entrenó mais curto, vai ter caule mais grosso, você vai ter uma planta com uma estrutura diferente, igual a gente tem aqui, ó. Aqui você tem a testemunha e aqui você tem o Maxel. Nem sempre aplicar um regulador de crescimento significa que você vai ter uma planta com um porte menor. Isso não determina sucesso ou insucesso. O que você tem que avaliar são vários quesitos, como esse encurtamento de entrenó, esse engrossamento de caule, esse aumento de haste lateral. É isso que determina se está tendo um sucesso ou não. Ah, mas tem planta que fica menor? Tem. Tem planta que a gente observa até 10 centímetros de diferença em relação à testemunha. Mas isso não é uma regra, tá? Não significa que tem que acontecer todas as vezes que você aplica um regulador. E aí vamos ter a ação do Progib. Qual que é a ideia do Progib? Se eu tenho mais haste lateral, eu vou ter mais flor. A giberelina, quando aplicado na fase reprodutiva, vai atuar direto no florescimento, vai estimular o florescimento aí
para conseguir diminuir a abertura de flor. Eu vou contar isso um pouquinho mais à frente com um pouco mais de detalhes, mas a ideia é conseguir estimular o florescimento para diminuir o abortamento. Então aqui a gente tem uma foto que mostra a ação do Progib e aqui a gente tem uma foto que mostra a ação da testemunha. Olha como é que está o florescimento aqui em igualdade e olha como é que está aqui o florescimento na testemunha. Então a gente consegue trabalhar diretamente nessa questão. Indo um pouco mais a fundo de como é que trabalha uma citocinina em relação à planta de soja. Então, quais são aí os aspectos fisiológicos da citocinina? Primeiro que a gente tem várias citocininas no mercado, mas não significa que uma seja igual à outra, tá? Na literatura, você vê que existe uma diferença de força de ação em relação às citocininas. Quando você pega aí, por exemplo, a cinetina na escala, ela seria a citocinina mais fraca dentro dessa relação aqui. O tiazuron seria a mais forte, que é um dos folhetos usados em algodão. A benziodrina, que é o que a gente tem em Maxell, seria uma citocinina bem intermediária. Não seria uma citocinina nem tão fraca quanto a cinetina e nem tão forte como o TTZ aqui, que é o tiazuron, tá? E quais são as principais funções da citocinina na planta de soja? Então, vai fazer divisão celular, vai quebrar a dominância apical, que eu expliquei um pouquinho para vocês, e vai promover essa indução de ramos e galhos laterais. Então, quais são os benefícios disso na cultura? Plantas mais engalhadas, por estar quebrando a dominância apical, o entrenó mais curto. Como tem a divisão celular, vai ter o engrossamento de caule. Então, você tem o engrossamento de caule, você tem o encurtamento de entrenó. Tudo isso te ajuda num fator que o produtor tem muito tentado resolver hoje, às vezes com a aplicação de herbicidas, que é o acamamento. Então, você vai ter uma planta mais tolerante ou mais resistente ao acamamento, porque você está proporcionando uma estrutura diferente para ela. Está modificando a forma dela se formar, o seu desenvolvimento. Então, você tem uma planta mais tolerante aí ao acamamento como benefício. Então, além de ter mais ramos laterais e galhos laterais que influenciam na produtividade, você vai ter também aí uma planta mais tolerante ao acamamento. Tudo isso proporcionado por essa relação aqui, trabalhando nos hormônios auxina e citocinina. Estou aplicando uma citocinina, então estou aumentando a concentração dela em relação à auxina. Então, vou ter a quebra da dominância apical, que vai me levar a essas vantagens que eu estou comentando com vocês. Aqui é basicamente explicando isso com uma imagem, né? Então, aplicou uma citocinina. Tem uma forma que o pessoal também faz às vezes aí, que é podar mecanicamente, né? A soja ali, ele aplica ali um roçador, alguma coisa, uma roçadeira, ou passa com o trator com o implemento atrás ali e quebra a dominância apical por roçar. Só que ele está causando um dano na planta, então ela vai ter que recuperar desse dano, e também quando você causa uma lesão, isso acaba sendo uma porta de entrada para a doença, então tem que tomar muito cuidado. E ao final, normalmente, as plantas que recebem isso acabam perdendo em produção, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí. E também tem gente que aplica herbicida. Herbicida, quando você aplica, você está causando estresse na planta. Se chove depois, a planta recupera desse estresse. Mas, enfim, todo o estresse que você causa é com mini perda de produtividade. Aí você pega um ano seco, igual que a gente teve nessa safra aí, que é um ano totalmente típico, mas se a gente pensar em Paraná, faz praticamente 3 anos que a gente não tem chuva tão regular, né? Tem chovido um pouco diferente aí. Se não chover depois de você aplicar o herbicida, vai dar pau na tua lavoura. Sabe o que vai acontecer? Quando você trabalha com hormônio, mas se eu aplicar o Maxell também vai dar pau, porque ele é um regulador. É um hormonal. Quando você trabalha com hormonal, a planta ela passa pelo estresse de maneira mais fácil. Então é o contrário. Se eu trabalhar com hormonal e depois a planta pegar um período de veranico à frente, ela vai sentir menos o efeito do que uma planta que não tem recebido nada. Isso aí é científico, tá? Então aqui, uma planta que a gente vê muita campo aí, com esse desenvolvimento, uma planta mais normal, vamos dizer assim, né? E aqui é um resultado de uma planta quando se aplica uma citocinina em cima dela. Você vai ter esse desenvolvimento de haste lateral muito forte, muito visual, muito fácil de avaliar, fora outros benefícios aí. Então você vai ter como um todo uma melhor arquitetura, mais ramos produtivos. Normalmente você tem um incremento em número de nós na haste principal e também em nós totais produtivos na planta. Isso aí também é trabalho científico que mostra para nós, tá? Então são benefícios, fatores aí que mostram um bom desenvolvimento como um todo. Aqui foi a imagem que eu mostrei lá atrás, aqui um pouco mais ampliada para vocês conseguirem visualizar a diferença de uma planta não tratada para uma planta tratada. Eu acho que o visual é muito impactante, então a gente tem que mostrar. Isso aqui é trabalho feito por parceiros nossos. Quando a gente recebe alguma coisa de distribuidor, a gente acaba colocando para mostrar que
que o pessoal está vendo no campo mesmo, junto com o cliente. Aqui uma outra foto, também feita por um parceiro nosso. Eu moro na região norte, eu moro em Apucarana. Isso aqui é da região de Londrina, se eu não estou enganado. Então observa aqui como é que está essa planta e como é que está isso aqui. Observa esse encurtamento de entrenó e essa formação de hastes laterais. Uma planta que recebeu a aplicação aí por volta de 10 dias. Tá? Acho que é bem visual, mostrando aqui essa questão da dominância, como é que está sendo mudada a planta, colocando mais hastes laterais aí. Mais um exemplo, aqui já é no Cerrado. Esse trabalho aqui foi quando eu morava na Bahia ainda, lá em 2016. Eu morei no Cerrado por 7 anos, então conheço um pouco das duas realidades aí, tá? Então aqui uma planta que recebeu a aplicação e uma planta que não recebeu a aplicação, tá? O bacana é isso, realmente, quando você trabalha com hormônios, você consegue ver o que vai acontecer, independente se positivamente ou negativamente, conforme a cultura que você esteja trabalhando aí ou que você esteja fazendo. Então, os benefícios como um todo, trabalhar com uma citocina, que no caso uma Maxel, que é a 6-benziodenina. Essa melhor arquitetura de planta, essa indução de ramos e galhos laterais, como a gente vai influenciar ou interferir na questão do encurtamento de entrenó e engrossamento de caule, você vai ter, igual eu disse, uma maior tolerância ao acamamento. Então, uma redução de acamamento. E se eu tenho mais hastes laterais produtivas, consequentemente eu vou ter mais flor e mais vagem, tá? Algumas imagens que do que a gente vem acompanhando em todos esses anos aí, tá bom? Para vocês conseguirem visualizar isso. Aqui tratado, aqui não tratado, observa bem o fechamento de linha, praticamente lado a lado. Vocês podem ver aqui pela marcação das plantas lá atrás. Uma outra área também, observa bem o desenvolvimento lateral dessa planta, e aqui a questão do engrossamento de caule, tá? Quando comparado à testemunha que está aqui. Aqui um trabalho que foi feito na região de Ponta Grossa, ali dos Campos Gerais, por um ATV nosso, que hoje é a RTV. Igual eu falei, tem situações que você não observa a diferença de crescimento nenhum em relação à altura. Aí você tem que olhar outras coisas, como encurtamento de nó e tudo mais. Aqui você já observa que esse material ficou mais baixo em relação à testemunha. Então não é uma regra ter que ficar maior ou menor. Isso não quer dizer nada. Mas aqui, além do engalhamento, você observa que realmente teve uma diferença de altura. Tá? Uma outra situação também no cerrado. Observa tratado, não tratado. E eu acho que essa aqui é a última imagem que eu tenho de Maxel. Tá? Também tratado, não tratado, para conseguir comprovar o que eu estou dizendo a vocês. Aqui, quando o produtor, às vezes, opta pelo manejo com herbicida, nesse caso, ele fez um trabalho com 2,4-D, e depois que aplicou o 2,4-D, ficou mais de 20 dias sem chuva. Aí a gente foi nessa área rodar, e aqui tinha chovido fazia uns 2 dias já. Tá? Mas observa como é que está a planta tratada com Maxel e como é que está o 2,4-D. Aqui foi 50 ml por alqueire, se eu não estou enganado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com herbicida quando pensa no manejo de porte de planta ou pensa no manejo estrutural de plantas. O herbicida tem que saber muito bem o que está fazendo. Tem situações que são necessárias, mas tem que saber o que está fazendo. Quando se trabalha com hormônio, a chance de acontecer isso aqui é praticamente nenhuma, trabalhando da maneira correta aí, tá? Aí a gente segue pro Progib, que é o outro grupo hormonal que eu comentei com vocês, que é a giberelina, tá? Lembra que eu falei que ela atua diretamente na parte do florescimento? Como é que é isso, então? Então você imagina que você foi numa lavoura de soja e essa lavoura está em R1. Então tem uma flor aqui saindo na haste principal. Aí você volta 5 dias depois, essa florzinha já virou um canivete. Aí você tem mais flor saindo. Aí passa mais 5 dias ou 10 dias da primeira visita, você tem um monte de canivetinho, mas você tem flor saindo ainda. Então a soja, ela aborta muito naturalmente por consequência desse desenvolvimento aqui. Ela põe muito mais flor do que ela segura, porque ela tem esse desenvolvimento. Mas por que ela aborta? Principalmente porque estruturas mais velhas aí, então você tem uma flor mais velha ou uma vagem mais velha, essa estrutura ela vai ter mais força adreno do que uma estrutura mais nova. Então, flor mais velha e vagem mais velha tem mais força adreno do que flor mais nova e vagem mais nova. Então, aqui,
por exemplo, esse ápice não vai se desenvolver. Tem chance desse terço superior também não. Porque você tem muita força adrena aqui embaixo, então o carboidrato e o nutriente não chega aqui em cima. Então ela aborta efetivamente por falta de comida. Aí você vai a campo, você tem essa situação aqui em boa parte das áreas. Então você tem lá uma vagem com 1% de chance de abortar, você tem vagem com 3% de chance de abortar, vagem com 40%, 75% e 90%. Isso aqui é a fisiologia característica natural da planta de soja. A planta de soja é isso aqui, tá? E esse trabalho aqui, eu não lembro qual universidade que é, eu acho que é Michigan. É um trabalho da Universidade de Michigan, eu acho isso aqui. Ele mostra que quanto mais longe da base, então quando você pega o rácimo aqui, quanto mais alto no rácimo, maior a chance de abortamento. Então isso aqui é a fisiologia da planta de soja, esse abortamento natural característico. Como é que a gente vai atuar com o Progib? A ideia é estimular esse florescimento para quê? Fazer com que as flores e as vagens abram e se desenvolvam no menor tempo. Ou seja, se demora 10 dias para abrir entre a primeira e a última, a gente quer fazer isso em 2, 3, 4. Fazer com que elas tenham idades mais próximas, tenham um desenvolvimento parecido. Então a gente estimula esse florescimento aplicando uma gibberellina na fase reprodutiva para fazer com que as flores e vagens se desenvolvam com idades parecidas e tenham condições parecidas para competir por carboidrato e nutriente, tá? Então a gente vai acelerar o desenvolvimento das flores e reduzir o intervalo de abertura entre a primeira e a última flor. Essa é a ideia de uma aplicação de gibberellina na fase reprodutiva, tá? Então reduzir principalmente a chance de abortamento de terceira, quarta e quinta vagem. Então ter essa situação aqui, ó, a nível de campo. Ter vagens bem formadas, flores bem formadas e aumentar o número de vagens por nó, para conseguir aumentar a produtividade. Então a gente quer ajudar a planta de soja a melhorar uma característica que já é fisiológica, que é natural dela, tá bem? Então os benefícios de Progib, só lembrando, ele é um ácido gibberélico, concentração de 40%. Então é um aumento de produtividade por melhorar esse pegamento de flor e de vagem, reduzindo aí esse abortamento natural, característico da fisiologia da planta de soja. Tem uma outra situação que a gente trabalha às vezes, que é a recuperação de vigor, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, que é um caso mais isolado, tá? Então a nossa ideia é conseguir isso aqui na fase reprodutiva, aplicando o Progib. A gente tem alguns trabalhos aí também, tanto científicos quanto trabalho de campo, que mostram muito bem isso. Então a gente observa uma planta não tratada versus uma planta tratada, como é que está o pegamento aqui. Então vocês conseguem observar isso muito bem, tá? Então, mas por que ele consegue estimular o florescimento? Por que faz crescer mais a florivagem? Gibberellina promove alongamento de célula e divisão celular. Então ele faz com que as flores que ficariam mais atrasadas consigam esse desenvolvimento de maneira mais uniforme. Aí a contagem de vagem, né, que é daquelas plantas de trás, quando foi avaliado. Essa foto aqui eu até mostrei um pouquinho para trás, que mostra aqui a ação do Progib, tá? Frente à planta não tratada. Essa foto, na minha opinião, é a melhor foto que a Sumitomo tem para mostrar a ação do programa Soja Mais. Porque você compara a testemunha aqui, ó, você observa o encurtamento de entrenó que se teve na planta. Obviamente, no mesmo terço médio, isso aqui foi tirado, né? Inclusive, eu estava lá no dia que foi tirada essa foto. E daí você tem a ação do Progib aqui no florescimento, na formação de vagem. Então, mostra bem o que a gente espera do nosso programa hormonal na cultura da soja. Então, observa também aqui o engrossamento do caule em relação à testemunha. São todos os fatores que eu comentei com vocês durante a apresentação. Então, encurtamento de entrenó, engrossamento de caule e o melhor pegamento aqui por diminuir o abortamento na lavoura. Uma outra área comercial de parceiro, está um pouquinho desfocada a foto, mas dá para ver bem aqui esse desenvolvimento. Então, quando eles veem isso, eles mandam para a gente conseguir notar que eles realmente estão observando as características aí, ou as vantagens de aplicar o hormônio. Quando eu rodava o cerrado, sei lá, 7, 8, 9 anos atrás, você falava de hormônio em soja, o pessoal não acreditava muito, falava, não, isso aí não existe, isso aí é para algodão ou para fruticultura. Hoje a visão do produtor ou de quem está na distribuição já é totalmente diferente. Eles entendem que o hormônio realmente é uma coisa que faz sentido e que
e que é interessante quando a gente pensa no manejo de lavoura. Então, para aquele produtor que eu conversava há 7, 8 anos que não acreditava, hoje ele pelo menos já tem uma ideia diferente, já começou algum trabalho, está tentando achar alguma coisa. Principalmente que os produtores já estão num patamar de produtividade muito alta e não tem muito mais o que fazer, eles querem melhorar ainda mais. Esses produtores que têm um bom manejo, um bom desenvolvimento técnico, é onde o hormônio costuma ir melhor. Tá? Então aqui novamente também um trabalho de campo, região dos Campos Gerais, com o Progib 100. E aqui perto da onde eu moro, esse aqui foi tirado em Marumbi ou Caloré, uma dessas duas cidades ali próximo a Apucarana. Fui visitar com um distribuidor e o produtor tinha feito praticamente 100% da área dele com Maxel e Progib. E o que eu quis mostrar que foi realmente a arte principal, mostrando como é que estava o pegamento desde baixo até em cima aqui, ó. Então muito uniforme, principalmente nessa faixa aqui, ó. Então isso mostra muito em linha o que a gente tem conseguido de resultados aí. Uma contagem de vagens em uma outra área para mostrar a efetividade. Essa área acho que deu 6 ou 7 sacos a mais por hectare. E aqui uma aplicação que foi feita num cliente. Ele fez um pedaço, não chegou até o final, mas eu queria que vocês observassem como é que está aqui, aonde foi levado o Maxel e o Progib. Essa parte mais verde clara é porque são folhas novas na lavoura, mostrando aqui frente à testemunha que não recebeu aplicação nenhuma de hormônio. Tá? Então, observa bem como é que está a divisa. Não precisaria nem das bandeirinhas aqui para conseguir ver onde é que está a divisa da área. Então, realmente bem impactante por ter colocado folha nova e quando se observava a cachopa muito bem formada. Aqui depois após a segunda aplicação do Progib, uma semana após mais ou menos, tá? Ah, mas está mais claro. Está mais claro porque é folha nova, está se desenvolvendo ainda. Por isso tem uma diferença de coloração aí. Aqui uma outra área também, foi aplicado soja mais, ó. Aqui a divisa, não é a mesma área de trás, mas poderia ser porque, ó como é que está o fechamento de linha aqui pela carga da soja em relação à testemunha. Então o hormonal é interessante por isso, você consegue fazer o manejo, você consegue saber se ele está indo bem ou se tem alguma coisa que você possa melhorar em relação à forma que você está trabalhando ou está conduzindo aí. Para recuperação de vigor, em casos mais específicos, isso aqui não é uma recomendação que a gente bata muito em cima, mas a gente sabe que às vezes precisa. Ah, não choveu por 40 dias, o cara quer recuperar a planta. Ou, igual aqui que foi chuva de pedra, a próxima a Lapa, em Curitiba, e o cara quer recuperar. Então aqui aplicou no dia 23 de dezembro de 2020, 5 gramas de Progib por hectare. 2 semanas após como é que estava e 3 semanas após. Ele ajuda a puxar essa recuperação de vigor na fase vegetativa. Ele na fase vegetativa tem uma função, na fase reprodutiva tem outra função. Então, ela muda conforme o que você está tentando fazer com a tua lavoura aí. Um outro exemplo também aqui no Cerrado, mais de 40 dias sem chuva, espera chover, faz aplicação, o cara vai fazer um nutricional já, pode pôr gibberellina junto, vai acelerar o metabolismo, vai absorver mais rápido e vai puxar esse desenvolvimento da planta. Então observa a não tratada e a tratada. Pode ver que é um solo bem argiloso, bem arenoso. E sente muito quando você não tem chuva regular. Então, o soja mais aí, quando a gente pensa no manejo, no programa Maxel mais Progib, por que faz sentido eu trabalhar com os dois? Ah, mas eu quero fazer só um. Tudo bem. Mas o programa por si faz sentido, eu vou mostrar depois em números para vocês o porquê. Tá? Mas eu vou ter com o Maxel mais ramos e mais nós produtivos. Além daqueles outros benefícios de engalhamento, de encurtamento de entrenó, né? Se eu tenho mais ramos e mais nós, eu vou ter mais flor. O Progib vem para segurar essa florada e diminuindo o abortamento, desenvolvendo melhor as flores, igual eu expliquei para vocês agora há pouco, que vai culminar em mais estruturas reprodutivas na tua lavoura. Consequentemente, é onde você consegue incrementar com o aumento de produtividade. Agora acho que ficou um pouco mais claro posicionamento, por que a gente trabalha com o Maxel entre B2 a B5 e o Progib R1 e após 15 dias mais 5 gramas aí por hectare ou 12 por alqueire. Mas a minha soja está em V8 já, eu quero fazer o Maxel aí para dar uma engalhada ou para mudar um pouco a estrutura da planta. Entendam que a partir do V5 a planta começa a ser menos tolerante à aplicação de citocininas. Então essa é uma característica dela. Às vezes eu recebo ligação de produtor falando assim, puta, minha soja não está muito engalhada, eu queria dar uma engalhadinha. Não, tranquilo. Mas tá em que fase? R1. Cara,
desculpa, mas não tenho o que fazer nessa fase mais, então eu não vou nem te recomendar nada, porque você vai aplicar e não vai ter resultado, vai falar que o produto não funciona. Então não é bem por aí. Então eles são produtos mais técnicos, realmente exigem ali um olhar mais criterioso, só que quando trabalha da maneira correta, você consegue ter vários benefícios aí. E para aquele caso de recuperação de vigor, a gente trabalha com aplicação na fase vegetativa. Ah, mas se for em V6, V7, aí não tem problema, porque a ideia é um outro manejo, tá? Então, para recuperação de vigor, recuperação de fitotoxicidade, ou planta que está um pouco travadinha porque não tá chovendo muito, você quer dar uma puxada, faz uma aplicação de giberelina aí, caso do Progib, 5 gramas por hectare. Vai ser uma coisa bem interessante o resultado. Alguns resultados Brasil, para mostrar em números o que eu estou falando para vocês aqui, porque a gente tem tanta confiança e tem tanta segurança em estar recomendando o programa Soja Mais aí, esse manejo hormonal da Sumitomo. A gente teve, na safra 2021, 509 áreas comerciais implantadas pelos nossos RTVs, implantadas pelos nossos ATVs, tá? Dessas 509 áreas, a gente teve um ganho médio de 3,66 sacos. E a gente conseguiu ganhar em 91% dos casos. Então isso é uma taxa de sucesso muito alta. Na pesquisa, quando o pessoal consegue uma taxa de 50%, 60%, já é uma taxa muito alta. Aqui a gente está falando de área comercial entregando um sucesso técnico de 91%. Tá? Então, em 509 áreas, em Brasil, esse foi o ganho médio. Como é que foi a produção? Então, a gente teve o padrão produtor entregando em média 65,24 sacos por hectare e o padrão Soja Mais 68,96 sacos por hectare. Em áreas de pesquisa, então a gente tem trabalho e respaldo de vários pesquisadores a nível Brasil. Aqui no Paraná, a gente tem trabalho com o Tadeu Inoue da UEM, a gente tem trabalho na Fundação ABC, lá em Castro, com a FAPA ali em Guarapuava. Então a gente tem bastante trabalho de pesquisador também. Na área de pesquisa, o ganho médio foi de 3,5 sacos por hectare e o sucesso técnico de 78% em 72 áreas de pesquisa, tá? Que a gente conduziu na safra 2021. Então mostra aqui que realmente é um dado bem consistente. A Sumitomo poderia vir aqui e simplesmente mostrar o que foi bom, igual aqui atrás. Tirar isso aqui. Mas a gente mostra realmente a realidade. Normalmente essas áreas aqui que perderam são áreas que não choveu, áreas no cerrado que sofreram muito com chuva principalmente. Não teve ali a quantidade de água necessária para o seu desenvolvimento. Aqui, por exemplo, um trabalho do professor Floss, Luiz Gustavo Floss, não sei se vocês conhecem, é um cara bacana, muito técnico, muito criterioso no trabalho. Basta ver aqui a média de produção que ele consegue dentro de um ensaio, né? Então a testemunha aqui produziu 97,4 sacos por hectare. O Maxel sozinho e o Progib sozinho, basicamente 100 sacos, teve um incremento aqui. E o programa 103,8. Então vocês veem que o 1 mais 1 aqui, do caso Maxel mais Progib, é 3. Eles se somam, eles são totalmente complementares, tá? Ah, mas sozinho entrega? Você tem resultado sozinho. Só que essa aqui é a melhor recomendação. Aí ele trabalhou com algum padrão de mercado lá para se balizar. O padrão de mercado entregou 102 sacos. Tá? Então, isso mostra como é que a gente está aí com pesquisadores. Um outro trabalho de um cara que é muito parceiro nosso, que eu não sei se vocês conhecem também, que é o professor Tadeu Inoue, doutor em fisiologia, na UEM, em Maringá. Muito técnico também, um cara muito bacana de se trabalhar. Ele conduziu, aqui não são os tratamentos, mas os mesmos tratamentos que o Floss, a diferença é que não tem um padrão de mercado comparativo aqui. O 1 é a testemunha, tá? Aí eu não lembro agora qual, eu acho que o 4 daí é o programa Soja Mais, e o 2 e o 3 é o Maxel e o Progib isolado. Então observem aqui o incremento em número de ramos, o incremento em número de nós e o incremento em número de vagens por nós. É daí que vem a produtividade. A gente consegue mostrar da onde vem isso. E aqui o que a gente teve de incremento. Então a testemunha produziu 59,53 sacos e o programa completo deu 4,59. Então é um dado
bem significativo também aí. E aqui a conclusão, tá? O que resultou esse trabalho aí, que ele conduziu para nós na safra 2021, esse ano a gente não recebeu os dados ainda. E os produtos Maxel e Progib demonstram uma tendência à resposta positiva ao incremento de grãos na cultura da soja, tá? Na média aí 5% de incremento. Alguns dados no Paraná, como é que foram? No Paraná a gente teve 54 áreas comerciais, um ganho médio de 3,58, então muito lindo que teve no Brasil, e um sucesso técnico de 92,5%. Aonde foram instaladas e conduzidas essas áreas, eu fiz questão de mapear isso para mostrar onde é que estão esses trabalhos. Então tem bastante coisa aqui, ó, na região de vocês, região oeste do Paraná, muita coisa aqui, feita pelos ATVs, pelos RTVs. E as instituições de pesquisa que a gente trabalhou, que está em vermelho, FAPA, ABC e o professor Tadeu, da UEM. No Paraná, a gente teve um incremento de 3,58 sacos por hectare, frente aí ao padrão produtor. Tá? E para finalizar aqui, a gente tem tudo mensurado, da onde vem essa produtividade. Então aqui nós produtivos na haste principal, nós produtivos totais, hastes produtivas. Então é um dado que a gente tem. E a gente tem também um mapeamento das principais cultivares em que a gente trabalhou essa safra 2021. A ideia da Sumitomo no futuro próximo é conseguir fazer uma recomendação por cultivar. De que forma? Se trabalha com cultivar X ou Y, eu sei que a X é um pouco mais responsiva ao programa. Então vamos direcionar para X o teu esforço, o teu investimento, tá? Então aqui tem muita coisa. A gente, para colocar aqui nesse gráfico, essa cultivar teve que aparecer pelo menos 5 vezes dentro daquelas 500 áreas ali, tá? E aqui mostra da mais produtiva com a resposta um pouquinho menor dentro de todas essas aqui. Paralelo a isso, a gente contratou um trabalho com a Spark para fazer o levantamento de quais os 10 materiais mais plantados no Brasil. Então a gente viu o que a gente fez aí, pegou esses materiais e colocou quantas vezes apareceu dentro do programa Soja Mais ali, daquelas 500 áreas. Você pega a Zeus, apareceu 43 vezes. A Zeus é muito plantada no Paraná. Ela produziu em média 4 sacos a mais. Aí você tem bônus, tem 2606, muito plantado também aqui no Paraná. Então tem bastante coisa, 6410. Então a gente tem esse mapeamento e a ideia é afinar isso aí um pouco mais. Tá bem? Pessoal, agradeço a oportunidade. Ó, te dei 3 minutos ainda, hein? Obrigado aí pela atenção, que vocês tenham todos aí um excelente evento, viu? Beleza. Agradecemos então o conhecimento repassado pelo engenheiro agrônomo Diego Pereira. Deixo aberto as perguntas, se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Um de cada vez, galera. Assim, tumultua, viu? Beleza, então, Diego. Muito obrigado mais uma vez. Para a próxima palestra, com o tema do aproveitamento, a otimização do aproveitamento da adubação fosfata com a utilização de tecnologias microbiológicas. Convido aqui à frente o palestrante engenheiro agrônomo Andrei Campos Pereira. Engenheiro agrônomo, especialista em produção de plantas, formado pelo Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, Paraná, experiência na condução de ensaios focados em herbicidas, inseticidas e fungicidas, em soja, milho e trigo. Pessoal, bom dia. É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui no dia de hoje. Depois de muito tempo aí sem a gente poder nos reunir para trocar informação, acredito que encontros dessa natureza, eles sempre enriquecem, né, a nossa capacidade de entender alguns problemas, né, que nós nos deparamos no campo. E é jovem, mas para o ramo de biológico não é tão jovem assim, né? É uma das empresas aí que já vem desempenhando esse papel no país há algum tempo, tá? Através da visão estratégica e
e mente aberta do senhor Marcelo de Godoy, que é o dono da companhia, né, pensando em soluções biológicas, começando lá com os inoculantes, né, que hoje é consenso entre todos nós, que para conseguirmos suprir a necessidade de nitrogênio da planta, a gente tem aí os inoculantes, tem o Bradrisóbio, temos a questão do azospirilo, né, e outras tecnologias que estavam em desenvolvimento, né, dentro do nosso país e que hoje já é realidade para nós. Tá? Então, falando um pouco da Simbiose, empresa brasileira com sede em Cruz Alta, né, temos uma planta industrial lá no Rio Grande do Sul e outra em Fazenda Rio Grande. Tá? Porém, ela tem aí estruturas, né, e negócios espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Tá? Então, é uma empresa aberta a novas tecnologias e está sempre buscando incorporar novas soluções eficientes e sustentáveis dentro da nossa necessidade de sempre produzir mais, certo? Então, mostrando aqui um pouco das nossas fortalezas, né, como companhia, então a nossa estrutura de logística e distribuição, então permitindo que os nossos produtos cheguem às diversas localidades do país. Tá? Inovação, então, as nossas parcerias com instituições. Tá? Então, pensando aqui em instituições públicas, né? Então, com diversas instituições, universidades e principalmente com a Embrapa, a parceria da Simbiose com a Embrapa já é de longa data, né? Esse contato entre nós e a Embrapa, isso já vem de anos atrás, então pensando já no que a Embrapa está desenvolvendo e trazendo, nós temos tecnologias aí, né, que eu vou falar que é uma delas hoje, o BiomaFoss, mas nós já temos essa parceria pensando em baculovírus, né, pensando no controle de lagartas de interesse aí, de falsa medideira, de espodóptera, então já vem de algum tempo essa parceria e que tende a gerar cada vez mais frutos, tá? Então, pensando também nas parcerias com instituições privadas, tá? Então, diversas consultorias aí e tal, então pensando sempre ampliar e difundir as tecnologias, sempre tentando validar, né, buscando a validação de diversas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Tá? Então, essa é a ideia da Simbiose. Então, pensando na questão do nosso portfólio, então não vou falar todos aqui, então só para a gente ter uma ideia, né, pensando na questão de biofungicidas, tá? Também na questão de bioinseticidas, também um portfólio bem robusto, bionematicida, tá? Então é um portfólio bem completo, com tecnologias inovadoras aí para estar agregando cada vez mais, né? São tecnologias que vêm agregar no sentido do manejo integrado. A gente não está falando aqui nunca, né, usar uma ferramenta de forma isolada, seja ela de natureza química ou biológica. É consenso entre todos que quando nós utilizamos duas ferramentas ou mais de forma associada, nós temos ganhos. Né? Isso não é segredo para ninguém. E além disso, né, nós temos a nossa linha de inoculantes, né, de nutrição foliar e a tecnologia BiomaFoss, que é fruto de uma parceria com a Embrapa, a instituição, na minha opinião, mais renomada aí do país, pensando na busca de novas soluções para a nossa agricultura. Então eu vou estar falando aqui um pouco mais para vocês, né, como otimizar a otimização do aproveitamento da adubação fosfatada com a utilização de tecnologias microbiológicas. A gente sabe que o fósforo é um elemento importantíssimo dentro do nosso cenário de produção. Tá? A gente precisa muito desse elemento, né, importamos muita coisa de outros países e sabemos que temos uma limitação, né, natural, né, que está característico dos nossos solos, que são extremamente intemperizados, de limitar a disponibilidade daquilo que nós colocamos na base, ali na adubação. Então, o BiomaFoss, né, vem aí para solucionar, otimizar o nosso aproveitamento e principalmente o nosso investimento. Né? Tudo que a gente coloca dinheiro e não utiliza próximo da sua capacidade total do que a gente necessita, a gente está deixando de ganhar dinheiro, deixando ali de aproveitar o que a gente coloca de investimento. Então aqui só uma linha do tempo, então
Nosso primeiro contato com a tecnologia foi em 2015, pensando aí em conhecer como funcionava o Biomafos, né? Aí em 2016 tivemos a assinatura de contrato com a Embrapa para estar tendo essa transferência de tecnologia que ocorreu em 2017, 2018 o início do registro e 2019 o lançamento. Porém, o Biomafos é fruto de quase 20 anos de pesquisa da Embrapa, né? Começou lá, próximo do ano de 2002, com a doutora Cristiane Paiva, né? Que, frente a essa visão, né, futurística, né, que a agricultura brasileira precisava de um micro-organismo que também ajudasse ao fornecimento de fósforo, então já tinha essa leitura de que no futuro a gente poderia utilizar uma tecnologia biológica, modelo similar ao que está acontecendo com a questão da adubação nitrogenada, a gente poderia também agregar aí nesse manejo um micro-organismo. Tá? E aí eu chego nessa lâmina aqui mostrando, né, a nossa necessidade de importação de adubos, né, de fontes, né, fosfatadas aí. Então, mostrando o quanto isso é impactante para o nosso país. E aí a gente só tem noção como isso daqui nos pega, né, quando acontece o que está acontecendo agora. Então, temos uma guerra em andamento, 2 países envolvidos diretamente, que são fornecedores de adubação, né, para nós, de fontes aí. Então, aí a gente tem aquele reflexo no nosso bolso, que é quando a gente nota mesmo que a gente não está seguro quanto a isso. Né? Então, a gente tem que entender, né, que nós devemos buscar soluções que busquem minimizar essa dependência ao longo dos anos. A Embrapa tem um projeto, né, está desenvolvendo uma caravana agora, que vai passar por diversas regiões do país, né, mostrando algumas fontes alternativas de adubação, né, e tecnologias que otimizem o aproveitamento dessa adubação. Tá? São diversos pilares, o Biomafos é um dos pilares, né, das tecnologias. O país tem um plano de redução de necessidade de importação de até 25%, reduzir até 25% isso até 2030. É um plano muito ambicioso. Nós somos líderes em importação, né, de fertilizantes do mundo. Então, 25% é uma quantidade muito grande. Né? Ainda mais que nós estamos em 2022, até 2030, não temos muito tempo para isso. Então, a Embrapa começou, né, a difundir, levar a informação para a gente tentar minimizar isso. Tá. E pensando na questão do fósforo, né, então, da onde que veio essa ideia de utilizar, né, um micro-organismo para fornecer melhor o nutriente fósforo? Tá? Então, isso vem da característica dos nossos solos e também da característica química do nutriente fósforo. Né? Então, pensando aí a nível nacional, estudos apontam aí que nós subutilizamos aquilo que nós colocamos na base. Né? Então, pensando aí em aproveitamento médio de 30% do que a gente coloca. Tá? Isso é a junção, né, da característica do nosso solo junto com a característica do nutriente fósforo. Então, para entender a importância do elemento fósforo, né, a gente tem que entender um pouco do que acontece dentro da planta, da onde que ele entra aí nessa questão bioquímica da coisa. Né? Então, resumindo por 3 letras, né, ATP. Então, é um elemento que participa da construção da molécula de ATP, que é a questão energética dos processos bioquímicos. Tá? Além disso, a questão de fotossíntese, né, de divisão celular, então, toda essa questão que é preponderante para a planta estar se desenvolvendo e demonstrando seu potencial produtivo. Além do que o crescimento radicular, de parte aérea, de folha, enfim, está ligado em vários processos. Né? Mas resumindo, é a questão energética, né? O fósforo é a energia da planta. Temos também a questão no reflexo no desenvolvimento vegetal. Né? Isso é o que eu falei, o que acontece dentro da célula. Mas o que acontece fora, o que a gente pode ver uma planta demonstrar no campo quando ela está mais suprida, pensando em fósforo. Né? Então,
ela tem um melhor arranque, né, um maior desenvolvimento inicial. Temos a questão de uma melhor uniformidade, estabelecimento da lavoura. Isso é importante, principalmente pensando, por exemplo, na cultura do milho. Uma planta melhor suprida de fósforo, ela vai ter um arranque inicial mais rápido, ela vai conseguir escapar mais rápido do ataque de percevejo, por exemplo. Então, isso é um reflexo do adequado suprimento de fósforo. Questão de maturidade uniforme dos grãos, então isso refletindo também na fase reprodutiva, a maior tolerância ao estresse ambiental, e pragas. Eu acompanhei uma lavoura lá em Boarzópolis de soja, nessa seca sem precedentes que ocorreu, onde a faixa que foi utilizada, a biomafose, as plantas de soja mais verdes, aquela tonalidade de verde mais vivo, e onde não foi utilizado, onde o produtor realizou o padrão dele, as plantas já se entregando, aquele verde opaco, mostrando que a soja já estava fechando o ciclo. Então, o fósforo pode auxiliar também nessa questão da tolerância ao estresse ambiental. Então, a parceria Embrapa, Bioma e Simbiose, vem trazer para o mercado a primeira tecnologia com foco em solubilização de fósforo. Antes da nossa tecnologia não existia nenhuma outra. E para vocês terem ideia da complexidade, para formular uma tecnologia dessa natureza, o tempo de pesquisa para obter ela já diz tudo. Quase 20 anos de pesquisa. Então, não dá para você desenvolver uma tecnologia tão específica, principalmente por se tratar de um elemento biológico, de um organismo vivo, do dia para a noite. Não dá para fazer isso daqui em qualquer lugar, tá bom? Então, pensando na descrição da tecnologia, então, é o primeiro solubilizador de fósforo do Brasil. Isso aqui é uma tecnologia 100% brasileira. Esses micro-organismos foram identificados no nosso país, então não tem aquela de foi identificado em tal lugar, traz para cá que funciona. Não, cada solo de cada país tem as suas características. A composição dele, então ele é formulado por duas cepas, então o Bacillus megatherium e o Bacillus subtilis. Eu gosto de falar a numeração, a cepa 119 a 2084, que é a característica genética desses micro-organismos. Não tem assim, o pessoal muito se confunde no biológico, tem o mesmo nome e é a mesma coisa. Não. O biológico ele tem a questão da diferenciação genética. Então, por isso que é importante a gente se atentar nessa numeração da cepa. Porque às vezes tem gente comercializando de forma irregular algo com os mesmos nomes, mas não é a mesma coisa. Por isso que é importante o produtor buscar produtos de qualidade, de empresas renomadas como a Simbiose, junto à cooperativa, a Coagru, para adquirir algo de qualidade. Não adianta buscar isso numa segunda via que não tem garantia nenhuma de performance. E pensando na questão da função do biomafose, disponibilizar fósforo a partir de fontes pouco solúveis. Ele vai buscar lá o fósforo que está retido nas fontes que a planta não consegue absorver. E como que isso funciona? Através da produção de ácidos orgânicos e enzimas fosfatases que buscam disponibilizar esse fósforo que está retido lá. Então, aqui só a questão da característica do produto, então a concentração, as duas cepas que eu comentei, a finalidade de solubilizar fósforo, uma validade aí de 6 meses, pensando em biológico, dispensando a necessidade de refrigeração. A gente sabe que tem muito biológico ainda que precisa dessa questão de refrigeração. Então, o biomafose dispensa, a formulação aí que nós trabalhamos dispensa essa questão de refrigeração. Então, só para entender um pouquinho mais como funciona, o funcionamento do biomafose e também a dinâmica do nutriente fósforo no solo. Então, geralmente ele está nessa forma disponível, H2PO4-. Então, essa carga química negativa aqui vai fazer com que ele seja atraído pelos cátions presentes no solo. Então, óxido de cálcio, ferro, alumínio, que nós temos aqui, em abundância no nosso solo. Então, colocamos lá a fonte de fósforo no solo,
a partir desse momento ali vai ocorrer uma reação química, que nesse modo aqui ele vai se ligar a esses cátions e ficar indisponível para as plantas, né? Então, nessa forma aqui, a planta não consegue explorar, tá? Além disso, temos a parte da matéria orgânica, que também é uma fonte de fósforo para a planta, mas que nós precisamos ali do micro-organismo estar ajudando a mineralizar esse fósforo, tá? E nós temos na nossa formulação o micro-organismo que faz esse trabalho para nós, né? Então, quatro fontes de fósforo que a gente consegue explorar com um produto só. Não existe nada no mercado similar a isso, tá? Existem alguns produtos à base de outros micro-organismos que conseguem apenas solubilizar ou fornecer o fósforo que está retido no ferro, somente no ferro. Agora, o que está retido no cálcio, no alumínio e na matéria orgânica, somente o biomafós tem essa finalidade, tá bom? Pensando, né, então, o que acontece depois que eu utilizo o biomafós? Vai ocorrer lá a quebra química, né? Então, o biomafós vai desprender o fósforo desses cátions, tá? Possibilitando a ligação de moléculas hidroxilas com esses cátions, né? Fornecendo fósforo, né, de uma forma absorvível para a planta. Então, esse é o mecanismo resumido do biomafós. Aí, só para a gente entender, né, então temos a questão do fósforo ativo e inativo. O biomafós, né, a planta tratada com biomafós vai ter mais acesso a esse fósforo ativo, né? Então, através desses ácidos orgânicos e fitases, né, e também através da produção de sideróforos e biofilme. É um biofilme que vai ajudar a planta a enfrentar estresse ambiental, né, na seca. Por isso que a gente observa esse efeito em algumas áreas, quando a gente coloca o biomafós, da planta se manter viva por mais tempo, né? O micro-organismo vai pegar literalmente carona com o desenvolvimento da raiz, vai se multiplicar ali e vai ter uma relação de benefício para a planta, né? Ele vai se beneficiar ali se nutrindo da planta também, mas ele vai gerar muitos benefícios, né? Então, além disso, né, além do melhor suprimento de fósforo, essa questão de aumento de produção de raízes, com essa questão do biofilme, que vai permitir a planta explorar melhor esse solo, tá? Aqui uma imagem, né, da Embrapa, inclusive, né? Então, aumento da superfície radicular, volume e raízes finas, né? Então, nas plantas de milho, a gente observa muito isso nas nossas áreas de comparação, né? Onde é tratado, comparando com o não tratado. Então, esse aumento de raízes finas com inoculante solubilizador de fósforo, que é o nosso biomafós, isso fica muito evidente, né? Então, isso vai refletir também, às vezes a gente pega muitas áreas com um desenvolvimento de parte aérea superior, né? E daí a gente vai entender um pouco, a gente vê que a planta está com a melhor estrutura abaixo do solo. Isso vai potencializar tudo, né? Até a absorção de água, por exemplo. Então, a planta tem uma capacidade maior de estar se beneficiando do que tem ali no solo para ela. Aqui uma imagem de lado a lado, né, com biomafós e sem biomafós, numa área aí, aqui no Brasil, tá? Então, diferença aqui no sistema radicular, para a gente entender um pouquinho melhor esse reflexo na parte aérea. Então, nós notamos em um arranque inicial, né, uma raiz, uma maior absorção, um benefício completo, né? E fósforo até o florescimento. Então, a planta tem um melhor suprimento, pensando na disponibilidade de fósforo durante todo o seu ciclo, tá? E além disso, para nós termos uma leitura, o quanto está sendo benéfico, né, a utilização do biomafós, nós temos um projeto chamado Profós dentro da companhia, para medir um pouco o teor de fósforo, né, em áreas tratadas e não tratadas com a tecnologia, tá? Então, uma média aí, né, de 200 áreas, tá, nas últimas 3 safras, né, em diferentes culturas. A última atualização nossa foi dia 21/3/2022, né, pensando aí no nosso compilado de informações de análises de solo em áreas tratadas com biomafós e áreas não tratadas. Então, a gente observou, né, um incremento no teor de fósforo. Então, aqui, né, comparando em porcentagem esses teores, um incremento de 29%. São os dados que nós temos aí de incremento no teor de fósforo ali na área tratada com biomafós, tá? Então, esse é um dado aqui que pode nos dar um norte, pensando numa adubação
mais racional. Isso daqui, pessoal, não é uma tecnologia que vai substituir a necessidade de adubação fosfatada, né? Tiveram outros produtos que vieram no mercado e falaram para tirar a adubação fosfatada. Pessoal, não existe milagre, tá? Isso daqui é para melhor aproveitar a adubação que a gente está colocando na base. Existe uma reserva de fósforo no solo? Existe, né? Mas o primeiro passo a nós, aqui, como profissionais e agricultores, é principalmente utilizar melhor o investimento que a gente está fazendo agora, tá? Não tem dessa de pensar o que eu coloquei no solo lá 20 anos atrás. Então, é manter a adubação. Podemos reduzir? Eu vou mostrar mais à frente ali um dado interessante que dá a possibilidade da gente reduzir essa adubação. Mas zerar ela, cortar pela metade, não, né? Vamos manter a adubação. Esse dado da Embrapa aqui, né, eu recomendo, quem não leu ainda, ler, né? Então, a circular 260, pensando na recomendação agronômica da Embrapa, né? Isso aqui foi um ensaio conduzido na cultura do milho, que mostra uma exportação maior do elemento fósforo nos grãos em 20%. Tá? Então, aumentou o teor de fósforo no grão. Então, mostrou que as plantas conseguiram extrair melhor esse elemento do solo. Tá? Então, é outro dado que nos dá uma segurança para reduzir a adubação. Até quantos por cento? 20%. Quando que eu posso fazer a redução da adubação fosfatada? O que eu tenho que ter em mãos para fazer uma análise criteriosa se eu posso reduzir ou não? Análise de solo. Eu tenho que ter uma análise de solo em mãos, né? A gente recomenda de no máximo 2 anos atrás, né? Quanto mais atual, melhor. A partir daí, nós temos que entender qual é a classificação do nosso solo, se ele é um solo arenoso, misto, argiloso. Olharmos lá o nosso nível de fertilidade comparado à questão do nível de teor de fósforo, né? Identificar, será que o nosso solo está com um baixíssimo teor de fósforo, um teor médio ou muito alto? Se for muito alto, dá para a gente reduzir de 20% a 15%. Agora, se for uma área nova, né, que chega muita pergunta para mim, né? Cara, eu estou com área no Tocantins lá, será que compensa usar o Biomafós? Não tem fósforo, não fez adubação nenhuma e tal. Compensa. Claro que compensa. Estou começando a construir a fertilidade do meu solo. Então, quanto mais eu investir no sentido de adubar, né, aumentar a fertilidade e melhorar o aproveitamento do meu adubo, é sensacional. Né? Eu vou deixar de ficar depositando fósforo ano a ano lá na reserva do solo, que vai ficar complexado lá nos cátions que eu falei. Então, já começar a trabalhar essa tecnologia no início do trabalho da área é fundamental. Tá? Então, pensando na questão da adubação fosfatada, então, em média, aí, né, alguns dados nos mostram que é aproveitado 30% do que nós colocamos, e o Biomafós consegue aí aumentar o nosso aproveitamento em 20%. Tá? Em média, se a gente for fazer um cálculo aí mais criterioso, o ponto de P2O5 com o Biomafós tende a sair quase 30% mais barato, tá? Levando em consideração essa subutilização da adubação fosfatada. Aqui um lado a lado, né, que nós conduzimos aqui no Paraná, então mostrando um melhor arranque, um melhor estabelecimento da cultura da soja frente à área não tratada. Tá? Bem interessante isso daí. Muitas áreas a gente se depara com esse diferencial. E mais uma área lá em Cascavel, né, mostrando um maior desenvolvimento de parte aérea. Consequentemente, isso daqui, se nós arrancarmos as plantas na área, nós vamos observar um maior desenvolvimento radicular. Né? Então, mostrando que a tecnologia impressiona, né, quando é colocada de forma adequada no campo. Então, aqui que eu disse, né, então, melhor desenvolvimento radicular. E raiz digamos de modo grosseiro, é a boca da planta. Né? Uma planta que não tem um sistema radicular bem estabelecido, dificilmente ela vai conseguir ser produtiva para nós. Tá? Aí alguns resultados de pesquisa, que eu vou passar aqui. Então começa com a circular técnica da Embrapa, mostrando, né? É interessante aqui que a circular técnica da Embrapa mostra os dois isolados trabalhados de forma separada,
e também quando é colocado junto, né, na formulação que nós trabalhamos, que é o Biomafós, né, mostrando aí um acréscimo de produção, tá, em quilogramas por hectare, e também recomendando a tecnologia, né. Nós temos o crivo da Embrapa, que é recomendável utilizar a tecnologia Biomafós. Então, aqui, mostrando a conclusão do trabalho, que é sim recomendável para estar otimizando a utilização da adubação fosfatada, o que vai refletir no maior potencial produtivo. Muita dúvida também na forma de utilização. Andrei, qual que é a forma melhor de utilizar o Biomafós? Na semente ou no suco de plantio? A melhor forma de utilizar é usando, não importa a forma, mas utilizar de forma correta. Esse dado aqui, né, que nós temos é interno, então, questão do Biomafós no suco, incrementando 3,8 sacas por hectare, e no TS, né, 3,3, então mostrando que das duas formas, né, a tecnologia se mostra eficiente e benéfica. Tá? Então, para responder essa pergunta aí que às vezes chega para nós, né, qual que é a melhor forma? As duas vai responder. Se conseguir colocar no suco, melhor. Tá? Nós temos a nossa linha de máquinas, a Simbiose, aproveitando esse conhecimento da necessidade de um produto biológico, né, tem a linha de máquinas de suco, né, e também temos a máquina de aplicar direto na semente, né, de modo que potencialize a ação do biológico, separando do químico. Tá? Que a gente sabe que não é interessante misturar biológico com o químico. O passador está meio vivo. 5,8 sacos por hectare, né? Mais um trabalho aqui, numa área aqui na região central do Paraná, então ali em São Jorge do Ivaí, tá? Mostrando um incremento alto na questão da cultura da soja. Aqui outra área, né? Aqui em Corbélia, essa área, então mostrando que também em áreas com alto potencial de produção, né, aqui se beneficia pela altitude, né, pelo manejo, que foi um pouco mais favorável para a cultura, então mostrando que, olha, testemunha 90 sacas por hectare é uma baita de uma produtividade, né, mas a gente sabe que a gente pode explorar cada vez mais, né, o céu é o limite para a agricultura, se nós fizermos tudo de forma correta, o clima ajudar e a gente colocar nesse jogo tecnologias que são eficientes, a gente vai colher cada vez mais. Né? Lógico, né? Tem aquela questão, pô, vou colocar, até quanto que eu vou colocar de dinheiro? Aí entra aquele segredo, né? Aquilo que eu invisto 1 e consigo colher 4, 5. Essa é a ideia, né? Então, eu coloco um saco lá de custo por hectare, mais ou menos, e daí eu consigo extrair 4, 5 sacas. Essas são as tecnologias que a gente tem que pensar e levar em consideração na hora de investir. Então, aqui na região, né, então, um incremento de 8,3 sacas por hectare, numa área aqui em Juranda, tá, que foi colhido nessa safra. Tá, nessa safra. Em Juranda, mais uma área, um incremento de 5 sacas por hectare, com a utilização de Biomafós. A gente sabe que esse ano foi, assim, tivemos um impacto direto nos nossos campos, né? Acho que todo mundo sofreu, né? Tanto quem trabalha com químico como com biológico. Foi difícil colher áreas aí que conseguiram escapar da seca, né? A gente perdeu muita área que o produtor nem colheu, passou a plantadeira de milho em cima, porque não era viável colher, mas nós tivemos resultados mesmo em condições desfavoráveis, né? Aqui mais um incremento de produtividade de 6,25 sacos por hectare em Campina da Lagoa. Então, 3 resultados na região aí que mostra a capacidade do Biomafós entregar mais aí em questão de produtividade. E aqui uma média geral da última safra dos 3 estados aí, né, então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mostrando, ó, um incremento médio de 4,7, 4,5 e 4,6 sacas por hectare. E o número de áreas também que é muito representativo, né, 114, 32 áreas aqui no Rio Grande do Sul, 117 áreas no Paraná. Então, a gente investe em pessoas, em processos, né, para a gente estar conseguindo coletar maiores informações a nível de campo. E aqui o incremento médio nacional, né, pensando no país como um todo. Então, média de 541 campos. Né, então, desconheço aí outra companhia do ramo de biológico que consegue ter uma capacidade tão grande de colocar
campos comparativos, né, em áreas de produtor, né, a gente tem essa busca incessante de validar, sim, né, em instituições de pesquisa, a tecnologia, mas também entender um pouco melhor como que ela se encaixa, como que ela performa com o produtor, né? A gente estuda, busca informação com o foco no produtor, aquilo que vai agregar tecnologia e produtividade para ele. Então, um dado muito interessante de 4,3 sacas por hectare. Aqui na cultura do milho, né, eu falei de soja, então cultura do milho, uma média de 84 campos, aí um incremento de 12,3 sacas por hectare. É um incremento alto, eu sei disso, mas é muito responsivo na cultura do milho. Por quê? O braço da Embrapa que desenvolveu o Biomafós vem da Embrapa Milho e Sorgo, né? Essas bactérias, né, que a gente está falando aqui, que são a composição do Biomafós, foi encontrada na rizosfera de raízes do milho e também dentro da raiz do milho, né? Então tem uma relação muito próxima com a cultura do milho. E aí a gente consegue observar aí na questão da produtividade o reflexo dessa associação desses micro-organismos com a cultura. Então 12,3 sacas a mais por hectare. E aqui o nosso posicionamento, né, pensando em dose em TS de soja e feijão de 100 a 150 ml por hectare, dose em TS do milho de 80 a 100 ml por hectare, e a dose em suco, pensando em soja, feijão e milho, de 150 a 200. Essa é a dosagem. No tratamento de semente, a aplicação deve acontecer após a aplicação do tratamento químico. Nós não podemos misturar as coisas, tá? Então, aplica o químico lá, faz o tratamento químico, espera pelo menos 30 minutos, deixa secar o químico tranquilo, depois a gente trabalha com o biológico, coloca o biológico lá e planta até 24 horas após o tratamento. Esse é o melhor dos mundos para os biológicos, tá? E os diferenciais da nossa tecnologia, então, é a primeira tecnologia com foco em solubilização de fósforo do país. É uma tecnologia que foi desenvolvida 100% no nosso país, né? Então é a pioneira nesse sentido, não existe nenhuma outra com essa característica. É um produto com selo Embrapa, já fala, né, por si. O foco é o melhor aproveitamento do nutriente fósforo, tá? Presente nos fertilizantes. E também no solo, que ficou aí retido no solo através do passar do tempo, né, que nós adubamos de forma que não conseguimos explorar 100% aquilo que a gente colocou, né, e também potencializar esse aproveitamento do fósforo retido na matéria orgânica. Tá? Nós temos um amplo e consistente trabalho de desenvolvimento, né, de pesquisa e também no campo, mostrando que a tecnologia funciona, né, ela performa, e é muito segura de estar utilizando. É uma tecnologia que coloca dinheiro no bolso do produtor. E temos essa questão do incremento de produtividade com rentabilidade e estabilidade. Esse ano foi colocado à prova, com a condição desafiadora de campo, né, uma seca extrema, tá? Então, mostrando que nós temos aí essa estabilidade de resultados. Então, pensando nas boas práticas, né, de utilização das tecnologias microbiológicas, então, tratamento de semente, né? Então, tratar sempre primeiro com os produtos químicos, né? Deixar as sementes tratadas no máximo pelo período de 24 horas, né? Mais do que isso não recomendamos, né? Então, tratou, colocou no campo. Tá? Secar a semente à sombra, né? E interessante a gente plantar com umidade no solo, né? Esse plantio no pó não é tão interessante para a gente colocar. Pode ser colocado? Pode, mas ideal que tenha a questão da umidade para beneficiar esse arranque inicial da cultura, né? É um risco menor para todo mundo, né? É um risco menor para a semente que eu estou colocando ali, que é cara, né? E para os insumos também que precisam dessa umidade. Tá? Tem a questão da aplicação de pulverização, né? Produtos com a finalidade de pulverizar, mas isso é conversa para outro momento. E eu gostaria de aproveitar também esse momento aqui, como a gente está falando de biológica, uma tecnologia nova, né? E muito a gente vem notando com o passar do tempo que o conceito de que eu consigo produzir isso em qualquer lugar vem cada vez mais presente para nós. Tá? Então, isso daqui é um perigo, literalmente um perigo. Né? Eu não posso produzir um micro-organismo vivo em qualquer lugar. Né? A pandemia já deixou claro para nós o quanto é perigoso eu trabalhar com algo ali que eu não sei o que é
e o que ele vai refletir na saúde de humanos, animais, né, no meio ambiente como um todo. Tá? Então eu convido vocês, né, quem ainda não leu essa circular técnica 239 da Embrapa, né, mostrando a quantidade de micro-organismos encontrados em amostras de produtos formulados em fazendas ou fora de estruturas comerciais, tá? Onde esses locais não seguem um padrão de qualidade. Tá? Não tem padrão de qualidade, não tem ali uma fiscalização de um órgão competente. Como é que você vai ter segurança de utilizar isso na sua propriedade? Tá? Então vejam, isso aqui é só um pedaço do que foi encontrado. Né? Era para reproduzir Bacillus thuringiensis lá, mas olha o que o cara estava reproduzindo de brinde. E aí fica a pergunta, será que isso daqui é benéfico para nós? Né? Qual que vai ser a segurança de eu estar utilizando isso na minha lavoura? Ou qual que é a segurança de eu, como técnico, estar recomendando uma coisa que não tem qualidade, não tem segurança? Né? Então, a gente tem que refletir, né? Nós todos que fazemos parte do agro, da onde que vem o produto que eu estou utilizando. Tá? A gente tem que levar cada vez mais a sério essa questão. Aí eu pergunto para vocês, um farm tem registro, né? Uma coisa que não sei onde que é produzida. Né? Existe uma bula, uma garantia, trabalhos que comprovem o funcionamento desse produto? Né? Existe assistência técnica no campo? Né? Para quem que eu vou recorrer se o negócio não funcionar? Né? Então, são as perguntas que eu deixo para vocês aí estarem refletindo. E daí, qual é a segurança, né, que todos nós, como técnicos, agricultores, precisamos? Né? Então, nós precisamos de empresas que são especializadas nesse segmento, que seguem um padrão de qualidade para a produção, que são fiscalizadas mensalmente por órgãos competentes. Todos os meses nós recebemos visitas de fiscalização nas nossas plantas industriais. Os nossos processos são validados, né, e fiscalizados de forma a garantir o que nós colocamos e entregamos para os nossos parceiros comercializarem é de qualidade. Tá? Então, sempre buscar isso. Aqui a questão da nossa planta industrial lá da Bioma, também, deixa eu voltar aqui, tá. Nossa planta industrial da Bioma, onde que é fabricado o Biomafós, em Fazenda Rio Grande, tá? Então, essa é a nossa planta industrial. O nosso centro de pesquisa também é o maior centro de pesquisa em construção aí para microbiológicos da América Latina. Então, a Simbiose, a Bioma são empresas que investem forte na questão da pesquisa e desenvolvimento, né? Então, uma estrutura que passa muita segurança. Por isso que nós estamos dentro da Coagro, por exemplo. A Coagro não ia firmar uma parceria conosco se nós não tivéssemos esse padrão de qualidade, que é seguido à risca, de forma rigorosa, né, para a gente estar entregando algo que realmente funcione, que é efetivo. Então, quem que vai utilizar uma roupa como essa? Pergunto para vocês. Temos dificuldade até de utilizar EPI, né? Quem que vai utilizar um jaleco, uma máscara, uma touca, uma luva, né, para obedecer ali a higiene, né, que é recomendada no local? Então, processos rigorosos de fabricação que garantem a qualidade dos nossos produtos. Né? Pessoal, então, o que eu tinha aí para compartilhar com vocês eram essas informações. Né? A gente sabe que a gente tende a buscar sempre tecnologias que agreguem nesse sentido, em produtividade e rentabilidade do produtor. A Simbiose é uma empresa inovadora que busca sempre novas tecnologias e compõe o seu portfólio de biológico com o que tem de mais efetivo e realmente diferenciado no mercado de biológicos. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês.